Meu nome é Ana Cláudia e hoje vou estar fazendo a abertura com vocês. Então é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a lição número 138, Pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então vem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no item 3, o versículo 6. Hoje, então, eu vou ler o texto, depois a gente vai contextuar, tá bom? Vamos lá? A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios, Paulo, foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho por médio deste ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados desta ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar das circunstâncias que o elevam no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertencem de modo substancial. Raramente assumem a paternidade dos erros que comete. Esta é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Eu achei a lição, muito, E muito para mim, entende? Aí eu tentei mudar, A gente tem que ser honesto, Falei, vou abrir outra. Mas não dava, porque vou abrir outra. Mas falei, não, tá bom, vai. Vamos nela a fundo, Porque acho que é bem para mim mesmo. Então, como eu gosto de fazer, o que eu fiz? Eu fui lá na Bíblia, certo? Então, eu fui lá na Bíblia, peguei lá, primeira carta aos Coríntios, Então, para contextualizar, para quem leu ou para quem já ouviu, Paulo e Estevão, sabe o quanto Paulo, o quanto Corinto era caro para ele, o quanto Corinto era especial para ele, por conta de Estevão e por conta de Abigail. Mas ele guardava isso para ele. Ele não falava isso para os outros, Isso estava só dentro do coração dele, ele dividia só com Deus, mas ele tinha um amor especial por Corinto, Como a gente vê no livro. Então, essa primeira carta aos Coríntios, ela é extremamente, não é pessoal, mas ela tem muito carinho. Diferente de algumas outras cartas dele, onde ele é muito duro. Porque o objetivo das cartas de Paulo era o seguinte: ele não podia estar presente em todo lugar, fisicamente, Isso doía nele, porque ele queria a todo momento ajudar aqui, ajudar ali, porque ele é aquele cara que fazia tudo contra o Cristo. Mas na hora que Jesus apareceu para ele, ele não perguntou e ele não vacilou. Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daquele dia, ele estava no caminho de Cristo. Não importa como, Ele não perguntava, ele não vacilava. Ele não tinha fé vacilante, Porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo e do que ele veio para fazer. Então, quando ele chegou e ele estava agoniado, que ele não conseguia ajudar as igrejas como ele achava que as igrejas mereciam, porque cada lugarzinho que ele passava, ele abria uma igreja. Cada lugarzinho que ele passava, ele abria uma igreja. E ele sabia, humanos, como diz a lição, criaturas que estão aí com todas as nossas deficiências, com todas as nossas falhas, E aí tinha
intriga, tinha isso, tinha aquilo. Como que eu vou resolver aquilo? E ele teve uma inspiração, na verdade, escreva. E ele falou, uau! Né? Então, a partir desse dia, do dia que ele decidiu escrever, ao mesmo tempo, para que o ego dele não fosse inflamado, igual a lição diz hoje, sobre o ego, cuidado, vigia, faz sua parte. Ele falou, nunca vou escrever sozinho. Né? Sempre vou ter mais um encarnado, né? Fora os desencarnados. Vou ter sempre um encarnado comigo, porque as cartas não são minhas. As cartas são de Deus. Né? Então, tá aqui. Então, nessa primeira carta aos Coríntios, especificamente, ele escreve junto com Sóstenes. E todas as cartas naquele prólogo, né, que você procura, vem sempre quem estava com ele. Ou é Lucas, ou é Sóstenes, Apolo, né? Sempre tem alguém. Você pode prestar atenção nisso, que sempre tem. Se eu não me engano, só a segunda carta a Timóteos, que ele fala que a carta é dele. Porque, na verdade, ele não escreveu, ele escreveu com o coração dele para Timóteo, que ele considerava um filho. Mas então, vamos lá nessa daqui de hoje, né? Então, essa carta de hoje, como disse a lição, eles estavam tendo vários problemas, muitas dificuldades. Mas o capítulo 3, que é o que fala da nossa lição de hoje, chama-se Fé Infantil. E eu vou pedir licença para ler um pedacinho, que eu achei muito lindo, né? E eu, irmãos, não lhes pude falar como se fala a pessoas espirituais, mas como seres de carne, como a criança em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não alimento sólido, porque vocês não eram capazes. E ainda agora não são capazes, visto que ainda são de carne. De fato, se há inveja e briga entre vocês, não é porventura porque são de carne e se comportam como seres humanos? Se alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não será porque são simples seres humanos? Nós, né? Bem a gente mesmo, né? Mas quem é Apolo? E quem é Paulo? Servidores por meio dos quais vocês acreditaram de acordo com o que o Senhor confiou a cada um deles. Então, mesmo que você esteja seguindo aqui ou seguindo ali, eles estão em Cristo. Eles estão em Deus, né? Como ele está colocando aqui. Então, vamos lá. Tenha certeza de quem você está seguindo, né? De quem você está indo atrás. Eu plantei, Apolo regou. Aqui está a nossa, né? Mas é Deus quem faz crescer. Eu vou ler um pouquinho. De modo que não importa aquele que planta, nem aquele que rega. Importa somente Deus que faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega trabalham por um único objetivo, e cada um receberá seu próprio salário. Cada um conforme as suas obras, né? E cada um receberá seu próprio salário, de acordo com o trabalho que tiver realizado. Portanto, nós somos colaboradores de Deus, e vocês, o terreno onde Deus cultiva e constrói. Né? Então, ele está falando para todo mundo. Como sábio arquiteto, de acordo com a graça que Deus me deu, eu coloquei o fundamento. Então, ele colocou a base, o começo, como que ele vai fazer. E vem outro para continuar a construção. Mas cada um preste atenção ao modo como constrói. Porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que já foi posto. Jesus Cristo. Né? Eu achei que eu não podia não chegar até esse pedaço, né? Porque é isso. Então, tudo se resumiu, né, nesse finalzinho aqui, ó. Jesus Cristo. Faz a sua parte, rega, aduba, trabalha. Porque Deus vai fazer florescer se você estiver no fundamento. Se você estiver no caminho. Porque se você não tiver, o que vai acontecer? Vai dar uma coisinha errada aqui, ó, que você vai ser obrigado a virar para cá. E outra coisinha errada aqui, ó, que você vai ser obrigado a virar para cá. Essas coisinhas erradas, essas dificuldades que nós vamos encontrar no caminho, nada mais são do que Deus e os bons espíritos falam, volta para o caminho. Volta para o caminho. Porque você tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem. Mas não esquece nunca do fundamento. O que Jesus faria agora? Que atitude Jesus tomaria agora? Então, o texto de hoje são pretensões.
O que nós pretendemos? O que nós estamos pretendendo, né? No nosso dia a dia, na nossa história, na nossa vida. Aqui, ele estava tendo dificuldades, certo? Está claro para todo mundo que a igreja estava tendo muitas dificuldades. Mas o que ele veio e falou? Façam a sua parte. Reguem, adubem, que cada um vai receber conforme o que plantou, conforme o que regou e conforme o que você precisa fazer. E o quão grande é a bondade e também essa teia, eu acho que essa é a palavra, né, que nós vivemos. Porque como que Deus consegue? E os amigos espirituais, eu não sei se vocês já pensaram isso, mas eu sou maluca e penso. Como que a gente se cruza? Como que vocês estão sentados aqui hoje, me ouvindo? Né? Como sou eu que estou aqui hoje falando? Né? E que uma coisinha desse tamanhinho do que eu falei hoje aqui pode hoje ser um acalento no coração de alguém. E falar, nossa, sabe? Nossa, tá tão difícil. Nossa, tá tão pesado. Mas eu tenho aquele fundamento. Então eu sei que vai. Eu sei que vai chegar. Eu sei que vai dar. Porque não existe coincidência. Eu acredito muito nisso, que não existe coincidência. Né? O meu marido costuma, eu falo em inglês, costuma dizer assim, quando a gente fala assim, nossa, do nada apareceu a pessoa. Do nada meu telefone tocou. Ele fala assim, do nada é Deus agindo. Né? Não existe do nada. Porque não existe coincidência. Se você está com o fundamento ali, como Paulo disse, eu pus o fundamento. E nós temos muitas e muitas e muitas formas, principalmente hoje em dia, de achar esse fundamento. Cara, hoje eu estou virada. Nossa, levantei, não sei porquê, dormi mal, parará. Isso aqui, ó, na nossa vida, não é só para a gente fazer nada, né? A doutora Nete Guimarães fala, ela acha que a terceira revelação foi a internet. Ela não acha que a terceira revelação é o espiritismo. Porque ela diz, cara, puseram tudo na nossa mão. A terceira revelação é a internet, eu não tenho dúvida disso, né? Porque você pode ter aquilo que te acalma, aquilo que te instrui, aquilo que te ajuda, que vai regar. Aquilo que vai regar você naquele dia. Não necessariamente para ser uma pessoa, quer dizer, uma pessoa assim, né? Pode ser alguém que fez um negócio aqui, você fala, nossa, eu vou ouvir essa palestra hoje. Pum, põe lá enquanto você está fazendo as suas coisas. Na sua casa. Põe alto, viu, na sua casa. No viva voz. E deixa para todo mundo ouvir. Faz um bem que vocês não têm noção. Entendeu? Então é aquilo. Aproveitem o que nós temos hoje, que não se tinha antigamente. Que é esse acesso, esse fácil acesso, né? Em vez de pôr seu telefone lá numa besteira e ficar subindo e descendo, ficar ouvindo, sei lá, qualquer outra coisa, coloca numa coisa produtiva. E aí vai ser o seu adubo, vai ser o seu regar. E aí espera, porque Deus vai fazer florescer. Porque esse é o segredo, esse é a coisa. Deus vai fazer florescer. Ele disse, e ele acertou, assertivamente, né? Faz a sua parte, rega e aduba, porque vai florescer. Pode demorar um pouquinho, pode ser do tamanho que não exatamente aonde a gente queria, na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria, mas vai. Não tenham dúvida que vai. Tá bom? Um bom domingo para vocês. Vamos para a nossa oração, para estarmos preparados aí para o Livro dos Espíritos e para o resto da nossa manhã. Senhor, nosso Pai, de amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, nosso fundamento, como foi colocado hoje aqui, que possamos estar com o nosso coração e a nossa mente aberto, sempre para as boas lições, com os nossos ouvidos abertos aos bons espíritos que sempre querem nos ajudar, que sempre estão preparados a nos darem a mínima dica que muitas vezes a gente não consegue. Então, que possamos estar abrindo o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que tudo que seja uma boa rega, uma boa poda,
entre no nosso coração, para que mais fácil Deus consiga fazer florescer dentro da gente. Florescer o amor, florescer a caridade, florescer a vontade de ajudar o próximo, a vontade de ser melhor todos os dias. E que possamos enxergar essas oportunidades também, que muitas vezes elas passam e a gente deixa passar. Que possamos sim enxergá-las a todo momento e todos os dias, para que possamos de alguma forma fazer diferença na vida de alguém, quando a gente não está fazendo muitas vezes nem diferença na nossa, mas que possamos primeiro na nossa e depois na vida de alguém. Assim seja, Senhor. Bom dia a todos. Bom, vamos dar continuidade ao nosso livro dos Espíritos, sabendo que o livro dos Espíritos é um livro de estudos e o livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação que deu origem a tudo em relação à doutrina espírita, que foi o marco onde Kardec colocou as questões que mais na mente dele tinha a essência do que ele queria transmitir para a posteridade. Porque nós somos seres humanos, somos aqueles que temos o pensamento contínuo. Penso, logo sou. É isso mesmo? Então fala de onde eu vim, para onde eu vou e tudo mais. E como Kardec sempre foi um estudioso e realmente racional, colocou praticamente, basicamente, tudo que nós precisamos ter conhecimento para nos dar um norte. Por isso que o Livro dos Espíritos, sendo a base da doutrina dos Espíritos, vem ser para nós uma fonte inesgotável de estudos. Porque todas as vezes que nós lemos e relemos, nós sempre temos alguma coisa para retirar de conhecimento, aprendizagem, para que nós possamos colocar em prática. Por isso, dentro do contexto que nós estamos trabalhando, aqueles que queiram fazer um comentário, acrescentar algo, sejam bem-vindos, tá bom? Bom, nós vamos dar prosseguimento sobre o capítulo que se intitula Lei do Trabalho e esse subitem, limite do trabalho e repouso. Todos nós temos os nossos limites, não temos? Mas nós precisamos de repouso. Mas eu vou abrir um adendo aqui, porque não só nós, uma comunidade de pessoas que vieram de outros países, geralmente não costuma ter repouso. Quer trabalhar. Um full time, 2 part time, não é isso? E esquece de trabalhar o quê? A sua parte emocional, não é mesmo? Agora, quando isto ocorre, na questão anterior, que foi na semana passada, Kardec faz um questionamento aos espíritos benfeitores que o orientavam. Qual o limite do trabalho? Aí a resposta foi clara, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Livre. A nossa liberdade de fazer o que nós quisermos. Não é isso? Agora, na questão seguinte, ele já vai colocar algo totalmente diferente. Quando alguém quer impor trabalho excessivo a outro, certo? Então, essa questão 684, ele pergunta da seguinte forma: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Alguém teve uma experiência de colocar excessivo trabalho em outro aqui? Alguém já foi colocado em uma posição de fazer certas coisas que estavam ao excesso de limite de suas forças aqui? Porque muitas das vezes o imigrante... Isso é automático, né? Hã? Isso é automático. Porque o imigrante, muitas das vezes, eu já ouvi. Eu sei, vocês devem ter ouvido também. Tem que passar tudo que eu passei. Não é mesmo? Ah, se eu sofri, tem que sofrer o mesmo.
Tem ou não tem? Então é o seguinte, por aí já dá a ideia do que nós somos. Que tipo de inter-relação nós temos com aquele que, por exemplo, está em condições inferiores do que nós. Porque muitas das vezes nós já estamos estabelecidos, estabilizados, montamos uma empresazinha e agora tem que... Mas eu fiz esse preâmbulo para que a gente possa entender. Impondo a seus inferiores excessivo trabalho. E a resposta que os benfeitores da codificação dão a Kardec é uma coisa interessante, olha só. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Que não foi aquela que ele falou? O das forças. Deus deixa inteiramente o livre o homem. Não é isso mesmo? Então veja só. Porque assim fazendo, transgride a lei de Deus. Nós vemos que já houve um progresso muito grande em relação às leis. Códigos de leis que estabelece horário de trabalho, férias e tudo. Isso é uma consequência da evolução humana. Na época da Revolução Industrial, na Inglaterra, onde surgiu a Revolução Industrial, nós podemos ver por esses filmes que temos aí, trabalhos, a pessoa trabalhava em condições insalubres, quer dizer, sem condições nenhuma, expostos a todo tipo de intempéries, e também a insalubridade, como nós estávamos colocando. O que é um trabalho insalubre? Alguém sabe? Sim, de saúde, de coisa. Por exemplo, você trabalhar sem máscara num ambiente onde você trabalha com pintura é insalubre. Né? Radiologia. Então, todos esses artefatos de segurança que surgiram foram em decorrência do quê? Do progresso da humanidade. Mas mesmo assim há nichos ainda de países, sociedades, que ainda impõem um trabalho não a nível de escravidão, mas a nível excessivo de horas de trabalho, exigindo que a pessoa faça, mesmo que ela está nos seus limites de força. Na Revolução Industrial na Inglaterra, as pessoas trabalhavam 15 horas, 16 horas, em condições totalmente a nível de escravidão, mesmo não sendo escravos. Então nós observamos que o mundo ele evoluiu sim. Agora, ele coloca uma questão aqui que nos remete à questão 273, que eu vou ler aqui para vocês. Será possível que um homem, é interessante que ele fala assim, de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? Veja só, aqui ele está colocando que o processo da reencarnação vai colocar aquele que é civilizado numa região de menos progresso espiritual, menos progresso material, sim, né? Agora, a que nível, para que isto existe? Por que mecanismo é esse que Deus usa para que essas pessoas que saíram do mundo civilizado e foram para outros lugares dentro do próprio mundo, para raças, de uma certa forma, vamos colocar, inferiores em conhecimento, em leis? E a resposta que ele recebeu dos benfeitores é esta: mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade.
ser-lhe-á isso uma expiação. Ele não colocou punição, porque Deus não pune. Se Deus punisse, ele não seria Deus. Que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito, aí já muda um pouco também, pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Então, em tal caso, desempenha uma missão. Certo? Agora, veja só. Há um tempo atrás, o Geraldo Lemos Neto, que conviveu com Chico Xavier por um bom período de tempo, ele nos trouxe um PowerPoint mostrando que Chico Xavier mostrou a ele algumas fotografias antigas na época da Inglaterra e tudo mais, e de outros lugares na Europa, fotografias de pessoas que eram simples lavradores, trabalhadores na indústria ou qualquer coisa, mas Chico Xavier mostrava, falava assim, tá vendo esse aqui? Foi Henrique VIII. Tá vendo esse aqui? Foi fulano. Todos os vultos, eles voltaram de uma certa forma, numa condição inferior no trabalho, mas inferior em classes sociais, mas não com o seu cérebro e o seu espírito inferior, certo? Isso indica o quê? Que quando nós, de alguma forma, estamos reencarnados numa questão, num local de posto de mando, no caso Henrique VIII foi o rei da Inglaterra, mas nasceu numa propriedade simples, como lavrador, por exemplo. Ele perdeu a capacidade de discernir como um rei, conhecimento, o espírito não regride. Como Salomão falou, para que ele pudesse também entender que aqueles que um dia foram seus comandados sofrem, de uma certa forma, sobre aqueles que estão no comando hoje. Intuitivamente, alguma coisa fala assim, eu preciso ser menos rude. Eu posso ser mais brando no processo que um dia também eu vou voltar a um cargo de mando. É isso que faz o homem evoluir, a raça humana evoluir. Intuitivamente nós falamos, poxa, eu preciso ser mais... Eu peguei duro com aquela pessoa. Eu peguei duro com aquele meu trabalhador, aquele meu empregado. Nós vamos refletir naquilo que nós estamos passando hoje, o que, por exemplo, muitas vezes nós estivemos, né, vivenciando numa encarnação passada. Por isso que muitas vezes nós achamos que sermos aqueles que mandam é o melhor. Sim, mas a responsabilidade é muito maior. Porque nós estamos dirigindo vidas. Nós estamos ou abusando dessas criaturas, ou nós estamos auxiliando a elas crescerem. A liberdade humana é o melhor, é o melhor prêmio que nós temos, que Deus nos deu, como ele foi dito. Eu assisti uma época uma entrevista da... Como é que ela foi sequestrada na Colômbia. Ingrid, ela ficou presa por um grupo das Farc, Ingrid Betancourt. E ela estava cativa e sempre mudando de local. Essa entrevista foi dada no programa do Jô. Então ela falava assim, ela olhava a lua, a noite, olhava tudo ao redor, mas era angustiada. Teve uma determinada noite que ela conseguiu fugir. Ela se sentiu livre naquele momento. E isso deu a ela o quê? Uma sensação de paz, que a lua era diferente. O ambiente poderia ser o mesmo naquela região, mas o seu estado emocional de liberdade dava a ela a capacidade de falar assim,
Olha que coisa mais linda. Então, quando nós temos empregados, nós temos que saber o que eles estão pensando também, em relação a mim, não em relação ao trabalho que ele desempenha. Porque o trabalho que foi dado a ele, mesmo muitas vezes que você fala, olha, é um trabalho duro, mas eu vou lhe recompensar pelo que você está fazendo. Não é diferente? Eu estou te pagando para que você faça. É diferente. O modo de nós agirmos em relação ao outro tem as suas características de fazer com que eu seja bem-quisto ou mal-quisto por aquele que está sob minha subserviência. Subserviência, isso é escravidão, desculpe. Sobre a minha liderança. Isso. Porque subserviente é você ser praticamente escravo. Então, veja bem, quando eu estou num cargo de mando, eu tenho que saber, eu estou no fio da navalha, porque os outros que estão sob a minha responsabilidade estão me avaliando todo dia. Alguém gosta de ser patrão ou empregado aqui? Eu sempre falo que quem é o dono do negócio é o próprio otário, não é o proprietário. É o que tem que chegar primeiro, que fica com os problemas, a responsabilidade, fica com as contas, ficam com tudo. E os outros que estão trabalhando, às vezes, sob a nossa responsabilidade, feliz é aquele que está lá em cima. São questões que nós devemos fazer uma análise. Porque quando eu me predisponho a ser aquele que está auxiliando a outro a crescer, eu também cresço. Porque muitas das vezes, quando nós somos patrões, vamos colocar assim, se eu imponho alguma coisa ao meu empregado, ele, de uma certa forma, ele vai fazer com que algo ocorra para me prejudicar. Eu vou mostrar para ele que eu posso danificar essa máquina sem ele saber, né? Causar prejuízo a ele. Porque nós somos seres pensantes. A nossa característica muitas das vezes, é achar que o outro está numa posição submissa a mim e eu posso dominá-lo. Que relação é esta? É uma relação ainda de egoísmo, de orgulho, principalmente. Então ele fala assim, transgride as leis de Deus. No livro Memórias de um Suicida, houve um relato de um dos espíritos que faz parte desse livro, dizendo que nosso país de origem, o Brasil, passa por processos sociais, de comoções sociais, devido ao longo processo de 300 e poucos anos da escravatura. Então, esses resquícios de convulsão social que o mundo passa têm relação ao passado. Se alguém se beneficia de uma forma coletiva de um caos causado, de um mal causado, vão sofrer de forma coletiva o caos que causou e o mal que causou. Imaginemos 300 anos uma economia ser sustentada por uma mão de obra que era escrava, não era um trabalhador remunerado. Quais as consequências no futuro? Muitas. E quantos dramas não foram gerados por esse tipo de tratamento? Gerou isto, vamos colocar um resgate coletivo. Não foi? Se nós observarmos, hoje houve um crescimento material? Sim, mas em que nível esse crescimento material foi conseguido? Com que meios? Então, nessa observância de que nós estamos hoje carregando um fardo de um passado, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá é que nós podemos voltar a sofrer as consequências de alguma forma, nós vamos passar. E o interessante é nessa questão 273, que eu vou voltar um pouco, ele fala da seguinte: um que em certa época exerceu o mando pode. Essa palavra pode, ela é fundamental para nós podermos entender.
pode, em nova existência, ter que obedecer. Pode, não é obrigatório, porque aí existe aí o livre-arbítrio. A questão do causa e efeito, a lei de causa e efeito, ela não é exercida de uma forma olho por olho, dente por dente. Na questão que eu estava citando, Henrique VIII, ele não era um escravo, ele era um trabalhador normal. Não é? Ele não estava sendo imposto a trabalhos forçados, certo? Mas tinha uma condição social mais baixa em relação do que ele teve antes. Ele poderia sofrer os desmandos de um superior hierárquico a ele? Poderia. Mas será que sofreu? Isso é uma incógnita. Então, essa questão de provas e expiações é uma questão em aberto. Porque tem uma questão que, se nós formos trazer para o mundo moral que nós vamos desenvolver, nós vamos cair naquela frase célebre que Pedro disse: o amor cobra multidão de pecados. Porque senão a humanidade não evoluiria, ficaria olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se nós observarmos que não oferecemos equipamento de proteção àquela pessoa que está trabalhando conosco, que eu citei muito. Antigamente aqui tinha muita... As tintas usava-se chumbo, né? Quem trabalha com pintura aí. Para fazer a remoção daquela tinta velha, as pessoas têm que ter um equipamento adequado. Porque o chumbo é uma das coisas que prejudica muito. Causa câncer, causa isso, causa tanta coisa. Lesões cerebrais, principalmente. Neurológicas, sérias. Quantos trabalhadores naquela época faziam isso normalmente, misturando com a mão e tudo mais? Sem proteção nenhuma. Se o empregador tinha consciência de que este material causava danos à saúde daquele que é o seu trabalhador, ele tem responsabilidade de um futuro renascer de alguma forma com alguma doença. Eu estou colocando assim, pode, que comprometa. Olha, o fabricante dessa tinta tinha condições de oferecer para o outro que está comprando informações. Em suma, nosso tempo está esgotado. O que fica para nós em relação àquilo que nós temos hoje? Se temos alguém que está sobre a nossa diretriz, tenhamos a certeza de que a responsabilidade dele está em nossas mãos em relação a tudo que venha a ocorrer, se eu não tomo as devidas precauções para auxiliá-lo a não passar por dificuldades. Certo? Nosso evangelho está com a Diene e um bom dia a todos. Bom dia. Então hoje nós vamos falar de Jesus. Jesus e os dois ladrões. Em um momento em que foi crucial para a humanidade, né? Naquela época. Naquele dia, as autoridades romanas, elas ordenaram que 3 cruzes fossem levantadas no Gólgota. Na cruz da esquerda, um homem morria na revolta. Ele estava revoltado com o destino que ele próprio buscou, né? Na cruz da direita, um homem morria no arrependimento. Mas na cruz do centro, morria quem veio ofertar o amor, né? Oferecendo vida eterna a quem escolhesse recomeçar, que era Jesus, né? Então, nós vamos ver que as informações que os evangelistas nos trouxeram, elas, sobre esse momento, elas variam, né? De evangelista para evangelista. Aqui está João 19:18. Ali o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio.
Isso em João. Já Mateus, ele fala diferente. Ele fala assim: foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que foram crucificados com ele. Mateus 27, 38 e 44. Já em Marcos, ele fala assim: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Isso está em Marcos 15, 17. Vimos então apenas que João apenas mencionou que 2 ladrões foram crucificados com Jesus, né? Ali ele não fala mais nada a respeito dos 2 ladrões. Já Mateus e Marcos nos falam que, assim como foi as pessoas que lá estavam presentes, os 2 ladrões também insultavam a Jesus. Mas a narrativa que eu mais gostei, e a narrativa que ficou na história mesmo do cristianismo, foi a de Lucas 23, do versículo 39 ao 42. Essa ficou na história do cristianismo. E ela diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É interessante, né, que João, que era testemunha ocular, porque foi o único que esteve ali com Jesus diante da cruz o tempo todo, ele não fala desse diálogo de Jesus com os ladrões, né? Mas quem eram quem que era esse bom ladrão e o mau ladrão? Porque aqui nos é apresentado um bom ladrão e um mau ladrão, né? Mas quem eram eles? Segundo o Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos, nesse livro ele nos fala os nomes dos ladrões. E ele fala assim, que o nome do bom ladrão era Dimas. E enquanto que o mau ladrão era Gestas. E Gestas, ele costumava atacar viajantes, né, para roubá-los. Sendo que algum deles, ele não só roubava, ele matava também, né? E algumas vezes ele conseguia ser até mais cruel ainda, a torturar mesmo quem ele estava matando, dando surra, espancando, até levar a pessoa à morte. Então, ele praticava atos violentos, desde muito jovem que ele tinha esses comportamentos. Já o Dimas, ele era galileu e era dono de uma hospedaria. E ele assaltava pessoas ricas, mas, porém, ele tinha na cabeça dele que ele poderia fazer aquilo favorecendo as pessoas mais pobres. Ele praticava o mal, mas com o intuito de ajudar os menos favorecidos, né? Mas o interessante é que ali na cruz, durante a agonia dele de morte, Dimas, ele não pediu a Jesus o céu, né? É isso que me fez estudar isso aqui, porque eu achei muito, muito intenso. Ele não pediu: Senhor, me dá o céu, ou me coloca à sua direita, não. Ele quis apenas ser lembrado por Jesus, enquanto Jesus estivesse no reino dele, né? Lembra de mim, né? E no momento mais sombrio da sua vida, porque, imaginemos, estar crucificado, não deve ser, na época, não deveria ser algo muito, muito bom, né? Então, ele pendurado numa cruz, ao lado do homem que representava a mais bela expressão de amor, Dimas, ele não implorou por milagres, nem exigiu a salvação. Senhor, me salva. Não. Seu pedido foi bem simples, mas carregado de sinceridade da sua alma.
ele com muita sinceridade, ele olha para Jesus, talvez ali já desfalecendo, né? E fala: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Então, ele não pediu um alívio da dor, nem mesmo uma segunda chance na terra. Tipo, me dá uma segunda chance. Mas nós podemos imaginar que naquele momento que ele estava ali agonizando na cruz, passasse como um filme na cabeça dele. Porque na cabeça de quem não passaria um filme? De toda a vida dele. E com certeza, nesse momento em que ele pede a Jesus, que ele se refere a Jesus, com certeza deve ter passado assim: ah, Senhor, se eu pudesse ter feito tudo diferente. Ah, se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo. E Jesus com certeza estava ouvindo o seu coração. E com certeza, Jesus ouvindo o seu coração, Jesus também em pensamento falava: ah, meu filho, você pode sim ter um novo recomeço, né? Mas ele ali, ele não pediu nem esse recomeço. Ele pediu apenas para ser lembrado por Jesus. E com esse gesto dele, ele tocou o coração do nosso Salvador. Com aquele gesto sincero que veio da alma, né? Então, Jesus, que havia silenciado diante de juízes, né? De soldados, Jesus manteve-se em silêncio o tempo todo. Mas diante daquele coração, ele rompeu o seu silêncio. Ele rompeu o silêncio para responder para aquele coração arrependido. Ele então diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a fé nossa, a fé que não exige nada, é aquela que mais comove o céu. É a fé no Criador. Ele sabia, ele acompanhou tudo o que estava acontecendo com Jesus, mas ele não viu nada mais do que a pureza num homem. Ele viu a pureza do Cristo. E a fé dele foi sincera. E ele não exigiu nada de Jesus. Apenas uma lembrança. Uma lembrança. Dimas, ele não conquistou Jesus ali naquele momento com palavras bonitas, né? Ou com promessas vazias: ô Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu lhe dou isso em troca. Não. Ele conquistou com a verdade de um coração quebrantado, porque ele estava ali crucificado e imaginando: ah, se eu pudesse fazer diferente. Né? Então, um coração que reconheceu ali, na cruz, a sinceridade, com sinceridade, os seus erros. Ele reconheceu no momento que ele estava crucificado, né? E demonstrou a Jesus o seu profundo arrependimento. E Jesus, então, promete a ele o paraíso ainda naquele dia. Mas veja bem, Dimas se arrependeu, mas ele praticou o mal, porque ele também assaltava, né? Então, como pode ter Jesus prometido para ele o paraíso? Ou seja, a mencionada promessa de Jesus ali naquele momento: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, muitos se apegam a fim de sustentarem a ideia da salvação pela fé. Quantos que não imaginam que na hora da morte, se arrependerem de todo o mal que fez e aceitar Jesus como seu Salvador, fechando os olhos, indo para o plano espiritual, ele vai direto para a casa do Pai, ele vai direto para o paraíso. Aí eles estão negando a lógica da lei de causa e efeito e da reencarnação. Não é mesmo? Muitos acreditam, né, que nessa hora da morte
ele estará salvo. Ele arrependeu, ele está salvo. E no paraíso com Jesus. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não é o que o Espiritismo nos ensina? Não é o que o Evangelho do Cristo nos fala? No Evangelho de Jesus, isso é bem claro. A lei da semeadura, não é mesmo? Então, não foi o próprio Jesus disse ter vindo no mundo para cumprir as leis, não para modificá-las, mas para cumpri-las? Então, por que Jesus prometeria o paraíso para ele? Porque o Jesus que os espíritas sinceros conhecem, mais do que isso, compreendem, né? Jamais diria ou faria algo contrário às leis, né? Que é de causa e efeito, que são leis divinas. Jesus jamais faria isso. Se nessa passagem aconteceu tal como Lucas nos conta, né? Como ele nos relata. Então, mas o bom senso, ele nos indica que, certamente, Jesus teria respondido de outro jeito para o malfeitor. Não, te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Não, o nosso bom senso nos leva a crer que Jesus poderia ter dito de outra forma, da seguinte forma: na verdade, vírgula, hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Né? E durante as traduções, na época, naquela escrita não havia vírgula, se traduziu, estarás comigo hoje ainda no paraíso. Né? Quando, na verdade, o nosso bom senso tem que nos levar a crer nisso. Porque, na verdade, nem Jesus foi para o paraíso no mesmo dia. Se nós formos recorrer aos estudos, né? Jesus, o que ele fala? Ele, quando ele morre, ele faz o quê? Ele passa por 3 dias nas profundezas, junto com Judas, consolando a Judas, mesmo que Judas não tenha o reconhecido pelo grau de loucura que ele estava ali. Então, nem o Cristo foi para o paraíso direto. Como que ele poderia falar para ele, estarás comigo ainda hoje no paraíso? Não faz sentido. Não é mesmo? Jesus aparece para Maria, faz a sua primeira aparição após 3 dias para Maria de Magdala. E então, o que Jesus fez com Dimas, com essa fala? Foi o que ele disse nas parábolas dele, e uma delas, que está registrado no Evangelho de Mateus e Lucas, que ele fala assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aquela era a ovelha perdida. Dimas era uma ovelha perdida, que Jesus deixou as 99 e foi buscar. Colocou em seus ombros, levou para ser tratado as feridas, curado as feridas, para depois dar a ele o novo recomeço, que ele tanto passou em seu coração durante o tempo que ele estava na cruz. Se eu pudesse ter se eu pudesse fazer tudo novamente. E Jesus diz a ele que sim, porque a todos nós, arrependidos de coração, né, com sinceridade em nossos corações, a todos nós, Jesus dá um novo recomeço. Por isso estamos aqui hoje.
é um novo recomeço. Estaremos aqui amanhã em uma outra oportunidade reencarnatória com um novo recomeço. Esse é o recomeço dado a Jesus com tanto amor ali na cruz para Dimas. Foi esse o recomeço. E a nossa reflexão do dia hoje será: de que lado da cruz nós nos encontramos? Nessa oportunidade que Jesus nos deu. Hoje, qual lado da cruz que nós estamos? No lado de revolta, de quem buscou as dores pelas próprias mãos, porque nós sabemos que o que nós passamos foi pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias ações, não porque alguém nos impôs. Você vai fazer o errado e você obedecer e ir lá e fazer. Não, você teve a escolha. Então, as suas dores são escolhas suas. De qual lado da cruz você está? Desse lado da revolta, né? Ou do lado do arrependimento? Daquele arrependimento sincero, sem pretensão de um paraíso ainda hoje, né? Como quer dizer, eu estou arrependido e agora desta vida, como eu me arrependi sinceramente, eu estou indo direto para o paraíso com Cristo. Não é isso, gente. Não, nós não podemos ter esta pretensão. Mas a reflexão continua de qual lado nós estamos. Isso é individual e cada um tem que refletir na sua vida, nos seus problemas, nas suas dores, nas suas alegrias, nas suas tristezas. Cada um reflete a sua própria caminhada para saber se está do lado do arrependimento sincero ou do lado da revolta. Se está disposto a trilhar com Jesus nas oportunidades nos dadas de recomeçar, porque Ele nos dá essa oportunidade a todo momento, através da reencarnação. Se nós agarramos essa oportunidade da reencarnação, nos transformando moralmente, para um dia chegarmos lá, no paraíso, com Ele. Mas para isso é necessário aproveitar essas oportunidades reencarnatórias que o Cristo nos oferece. E é com essa reflexão que nós vamos ficar. E eu vou só lembrar vocês que a figura de Dimas, ela se tornou um símbolo de arrependimento, de esperança para vários cristãos de outras religiões, e se tornando assim hoje, ele tem São Dimas em diversas tradições cristãs. Ele é considerado o santo, né? São Dimas. E no livro Boa Nova, no capítulo 28, também relata a história do bom ladrão. Para quem quiser fazer esse estudo, também está no livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Muita paz a todos e eu convido a todos a fechar os olhos, relevar o nosso pensamento a esse Jesus que nos cobre com tanto amor a cada um de nós, agradecendo a Ele todas as oportunidades que Ele nos oferece. Só de estarmos aqui hoje nesse planeta é uma grande oportunidade que Ele ofereceu. E que possamos, Senhor, te pedimos que nos fortaleça para que possamos aproveitar esta oportunidade, esse recomeço, para caminharmos com o Senhor, trabalhando para nos tornarmos cada dia melhor. Cada dia, Senhor, trabalhar o nosso coração. Cada dia, Jesus, trabalhar para o bem coletivo. Trabalhar, Jesus, para aqueles que ainda não entenderam
o significado dos dois lados da cruz. Jesus, que o teu amor possa continuar nos ensinando, trilhando esta caminhada com a gente, sabendo, Senhor, que ainda somos muito crianças nesse aprendizado, mas que podemos e sabemos que podemos, sim, com coração sincero, com coração arrebatado, ou com coração, Jesus, arrependido, melhorar aquilo que já podemos melhorar. Aquilo, Senhor, que nós já sabemos. Hoje, eu sei que muitas coisas que eu praticava no passado, eu já não preciso mais. Que eu possa ter forças para encarar isto e modificar. E não ficar, Jesus, sempre com a desculpa de que eu ainda tenho muito para caminhar, eu tenho muitas oportunidades. Que eu aproveite esta oportunidade de hoje, Jesus, para me transformar. E, Mestre, que a tua luz amorosa possa nos envolver durante toda a semana, que possamos levar esse amor a quem se aproximar de nós e que possamos, Senhor, saber oferecer esse amor a quem estiver em sofrimento ou em desequilíbrio. E que possamos, Senhor, levar também para dentro dos nossos lares, no nosso trabalho. Permaneça, Jesus, esta luz amorosa conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.